Oi, gente! Bem-vindos ao segundo episódio do Softcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre adaptabilidade. Eu sou a Vitória. Eu sou o Davi. Eu sou a Natália. E eu sou a Mari. E hoje nós contaremos também com um convidado especial, o Guilherme Medina, que é um engenheiro que vai falar um pouquinho sobre o que é adaptabilidade e por que ela é importante no mercado de trabalho. Mas, antes da gente receber o nosso convidado, a gente vai falar um pouco para vocês o conceito de adaptabilidade, né? O que é adaptabilidade. Bom, adaptabilidade é basicamente a capacidade de você se adequar às diversas situações e improvisos que surgem na vida pessoal e também profissional, né? Então a gente vê que é realmente importante é você estar aberto ao novo, né? Às diversas situações. Eu acho que já na faculdade, todo mundo que está ou começando ou acabando sabe como a gente tem que estar sempre se transformando e tem que estar aberto a se adaptar ao que é proposto pra gente. Então, não vai ser diferente no mercado de trabalho, que eu acho que vai ser ainda mais presente, porque você vai estar sempre com o novo. Então, eu acho que se adaptar é uma das partes mais fundamentais para conseguir ter realmente um bom mercado, uma boa carreira. Sim, eu acho também que é muito importante a gente manter uma postura positiva, né? Tipo assim, trabalhar com autoconfiança, porque ao invés de a gente ficar com medo das mudanças, a gente tem que abraçar as mudanças e fazer com que elas se tornem oportunidades para nós mesmos, né? Principalmente na área profissional, mas na pessoal também. Acho que o medo de errar, ele não tem que existir. É claro que você vai errar. Não acho que a gente está falando que isso não vai acontecer. Mas eu acho que você não tem que ficar pensando que os outros vão pensar de você, ou ficar tipo, se eu fizer isso agora, vão me matar, eu vou perder meu emprego. Não, eu acho que você tá se abrindo e sendo proposto a diversos desafios. Uma questão que a gente falou até no primeiro episódio, eu acho que a gente vai acabar citando isso em todos os episódios, é a questão de que quando você adota essa soft skill, né, quando você se mostra ser uma pessoa que se adapta fácil a qualquer situação, qualquer coisa que alguém impõe a você, isso também causa uma boa impressão pro seu chefe, né? Seu crescimento profissional, né? Por exemplo, dentro de uma empresa, tipo assim, de repente gerir um projeto novo, ou então você pode passar a ter mais responsabilidade também. Então, vou falar, por exemplo, Mariana é uma menina que, caraca, ela mergulha de cabeça, ela se esforça, ela não tem medo, ela sabe se adaptar conforme as situações. Então, enfim. E a gente sabe que pode ser muito difícil, né? Porque é muito mais fácil falar do que fazer. A gente entende muito isso. Só que por isso que a gente trouxe até mesmo o profissional também para falar um pouco. Guilherme. Pois é, por isso que a gente trouxe o Guilherme e também a gente vai dar umas dicas para vocês. E sempre é sempre importante procurar desenvolver isso, né? Né, Davi? E o Guilherme ele já está há bastante tempo já no mercado de trabalho, então ele já sabe muito bem falar sobre isso, já se adequou bastante já a Ainda mais diversas que situações. ele é engenheiro, então ele lida com muitos imprevistos, né? Então, ele é uma pessoa, assim, perfeita para falar sobre adaptabilidade. E com isso a gente vai colocar um pouco sobre o que ele falou e logo em seguida a gente vem comentar mais sobre. Oi, pessoal. Meu nome é Guilherme Medina. Eu sou engenheiro de formação, eu trabalho na Oi e hoje eu sou responsável pela área de arquitetura de sistemas, da área de tecnologia, responsável pelo desenho e soluções sistêmicas de negócio. A minha área é uma área que exige soft skills de adaptabilidade. Um deles é a percepção da mudança, coisas que valiam e que não valem mais, né? Soluções que atendiam que hoje não atendem mais. Existiu 400 anos antes de Cristo um pensador chamado Heráclito que tem uma frase lapidar que eu tomo para mim na minha vida como um mantra: nada é permanente, exceto a mudança. Nada é para sempre, né? As coisas que hoje estão em vigor certamente sofrerão mudanças de aprimoramento ou deixarão de valer. E a adaptabilidade, essa capacidade do ser humano de lidar com as mudanças, acaba sendo uma necessidade para se sobreviver. Existe uma outra frase de um professor americano. Essa frase é atribuída muitas vezes a Charles Darwin, mas ele é esse professor chamado Leon Magson.
ele fala o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. Aquele que percebe as mudanças e se adapta. O que é adaptar-se? Adaptar-se é se articular, é se encaixar, é perceber que mudaram as perguntas e que as respostas antigas já não servem mais. Então, essa capacidade de percepção do cenário em constante movimento, em constante mudança no mundo, principalmente na minha área, que é uma área de tecnologia, é fundamental para se sobreviver, para criar, para se desenvolver e para seguir em frente. Então, fica aí a dica, esse valor, essa capacidade de adaptação, mas fundamentalmente perceber a mudança como uma oportunidade, não como uma mudança como sendo alguma coisa que nos tira da área de conforto, mas como sendo uma alavanca que nos faz movimentar, que nos faz adaptar a uma nova realidade de vida, uma nova realidade do mundo, uma nova realidade para que a gente possa ser feliz. Então, muito interessante o que o Guilherme acabou de falar. E ele falando sobre isso, eu lembrei de uma situação que eu tive que me mudar para São Paulo por um ano e eu tive que me adaptar à situação. Tipo, um novo lugar, não conhecia as pessoas, eu tinha medo das pessoas me zoarem por causa do meu sotaque, ou o clima também era bem diferente, muito frio lá. E eu tinha bastante medo e acabou que eu me adaptei super bem com as pessoas e tal. Um conselho é que a gente não tem que apenas aceitar as mudanças, porque assim, ao aceitar as mudanças, a gente acaba aprendendo com elas, né? Então, assim, a gente enxerga pontos positivos, a gente cresce, amadurece, né? Afinal de contas, são pequenos desafios, né? Por mais bobos que sejam. Por exemplo, o Davi teve que se mudar, por mais que tenha sido só por um ano, isso, querendo ou não, dentro da realidade dele foi um desafio, né? Eu também, quando eu fui morar sozinha pela primeira vez, que me mudei para fazer faculdade, também tive que me adaptar, muitas coisas da minha rotina mudaram, eu tive que assumir novas responsabilidades, eu tive que abrir mão de muita coisa também. Mas, enfim, hoje em dia eu olho para trás e fico muito orgulhosa de onde eu cheguei, da pessoa que eu sou hoje em dia, como eu evoluí, porque aquilo que eu falei, né? A gente aprende a enxergar os pontos positivos, a gente amadurece, além de aceitar as mudanças, a gente aprende com elas, né? Então, esse processo todo faz com que a gente realmente aprenda e cresça. E eu acho que todo mundo que está entrando no mercado de trabalho, com certeza já passou por uma adaptabilidade que foi sair do mundo escolar, da escola para a faculdade. Sair da bolha. A gente saiu da bolha. E eu acho que vendo isso, você pode ver como você foi capaz. Porque eu acho que todo mundo aqui, pelo menos eu, sempre tive esse receio de mudar uma rotina de escola, que era algo na minha zona de conforto há tantos anos, para uma faculdade. Pessoas novas, rotinas novas, matérias novas, formas novas de estudar, local novo de estudar. E eu acho que isso me deixava muito com medo. Tanto que quando estava muito perto de entrar na faculdade, as pessoas iam falar comigo, tipo, tá ansiosa? Eu falei, não, eu tô nervosa. Porque eu tinha esse medo de me adaptar. E eu vi como hoje tá tudo bem, e eu sei que quem tá entrando nesse mercado de trabalho com certeza também tá passando por isso. E eu acho que é se jogar e deixar as coisas acontecerem que vai dar tudo certo no final, vai ficar tudo bem. Pois é, eu concordo muito. Uma coisa também, um ponto que eu acho muito importante, que é essa questão de se adaptar não apenas ao lugar e aos momentos, mas também às pessoas. Então, já aconteceu uma situação comigo, onde tinham umas meninas na minha sala de teatro, que elas não eram uma das melhores pessoas, eu não tinha muita aptidão por elas, mas, querendo ou não, elas iam fazer uma peça comigo. Então, eu tinha que me adaptar àquele jeito e àquele modo delas. É claro que não era legal, né? E quando eu via alguma coisa que me incomodava muito, eu intervia ou eu falava com alguém. Mas eu achei muito importante eu tentar me adaptar ao comportamento delas, porque no final eu pude fazer uma peça de uma maneira muito mais tranquila. E no final, gente, uma coisa que eu acho muito importante é que isso só traz benefícios para você, entende? Então, sim, é muito difícil você se adaptar a essas pessoas, mas você só vai ganhar lucro no final. E a gente também queria falar sobre
dar dicas, né, de como se adaptar às mudanças no mercado de trabalho. Eu acho muito importante você, primeiro de tudo, compreender quais são os seus medos. Eu acho que você saber se identificar com você, se entender e entender o que você tem medo e parar e, tipo, realmente, eu consigo ser capaz disso, eu consigo ir além, é muito importante. Eu acho que é importante também a gente criar uma organização, né, para esse processo, para que tudo ocorra bem. Acho que, eu diria também que você ter uma boa comunicação com o seu time é crucial. E, enfim, entender não só apenas as suas emoções, que nem a Nath falou antes, mas entender também as emoções dos seus parceiros, dos seus colaboradores, né? Porque isso, inclusive, tem muito a ver com o nosso primeiro episódio, que é sobre inteligência emocional. Se você ainda não escutou, confere no canal. Outra coisa também que a gente falou também no primeiro episódio é que essa questão de pedir ajuda a alguém, né? A algum profissional, principalmente aquele da área de saúde, tipo uma psicóloga, porque sempre ajuda a gente a lidar com essas questões que são muito difíceis, sabe? Porque, querendo ou não, tudo que a gente está falando aqui são soft skills, então estão todas muito relacionadas. E todas elas podem ajudar a ser desenvolvidas com um profissional. E esse foi o nosso segundo episódio. A gente espera que vocês tenham gostado, tenham se identificado e consigam melhorar. E a gente espera vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau!